Bom, pessoal, então, dando continuidade ao capítulo 3, demanda, oferta, equilíbrio de mercado, esse segundo vídeo que eu tô fazendo, ele vai ainda tratar de demanda, mas a gente começa a entrar numa discussão sobre aspectos mais conceituais e metodológicos que a gente tem que considerar quando faz análise econômica. Então, para isso, a gente começa agora a ver a expressão ceteris paribus. A gente escreve coeteris, mas tem muita gente que fala ceteris paribus. Se falar coeteris paribus, eu vou saber do que vocês estão falando, tá? É uma expressão que vem do latim, ceteris paribus. O que ela significa? Ela significa mantidas constantes as demais variáveis, ou permanecendo tudo mais constante. Para que a gente utiliza essa cláusula ceteris paribus? A gente utiliza ela para simplificar a análise, tá? A gente viu que existe um conjunto de variáveis que vão afetar a demanda, tá? A partir do momento que a gente tem um conjunto de variáveis que afetam a demanda, quando a gente for fazer uma análise da demanda por um produto ou por um bem específico, por um serviço específico, se a gente considera que todas as variáveis podem se alterar e que elas vão se alterar ao mesmo tempo, a gente não consegue, do ponto de vista da análise, isolar o efeito de uma ou de outra variável no que se refere à demanda. Então, o que a gente faz? A gente simplifica a análise. Então, a gente parte do princípio de que todas as variáveis permanecem constantes, tá? E se a gente considera que todas as outras variáveis permanecem constantes, do ponto de vista da análise da demanda, a gente considera que se tudo mais permanece constante, exceto o preço, significa que qualquer variação na quantidade demandada de um determinado bem ou serviço só pode ser decorrente de variações no preço desse bem. Por que a gente pode assumir isso? Porque partimos do pressuposto que tudo mais permaneceu constante. O que é tudo mais? Então, para recuperar alguns dos determinantes da demanda, não mudou a renda do consumidor, não mudou o gosto ou preferência do consumidor, não mudou o preço dos bens relacionados, dos bens complementares, dos bens substitutos. Então, é uma simplificação de análise. Então, a gente tem que considerar que isso pode não ser realista na maioria das vezes, mas é fundamental que a gente utilize artifícios de simplificação para conseguir isolar o efeito de variáveis em particular. Então, eu estou pressupondo que não mudou nada em nenhuma das variáveis que a gente viu que afetam a demanda. Nesse caso, se não mudou nada, qualquer variação que ocorra na demanda pelo bem se dá em função do preço do próprio bem. Tá? A gente vai ver a importância dessa simplificação. Tudo mais permanece constante, só vou variar o preço. A gente vai ver a importância disso, inclusive, para depois fazer uma representação gráfica de demanda e de oferta. Tá? Então, ceteris paribus significa mantidas constantes as demais variáveis, vou considerar que apenas o preço varia. Se apenas o preço varia, qualquer variação na quantidade demandada é determinada pela variação do preço desse bem, do próprio bem, tá? Então, agora a gente vai começar a analisar uma primeira forma de representar a demanda. Então, a gente vai analisar a relação entre a quantidade demandada e o preço do próprio bem. Por que a gente está analisando a quantidade demandada e o preço do próprio bem? Porque a gente vai considerar a cláusula ceteris paribus, supondo que tudo mais não mudou, supondo que tudo mais permaneceu constante, tudo mais renda, gosto, preferência e etc, tá? Então, agora a gente vai passar a analisar a primeira forma de visualização que a gente tem da demanda, além da definição textual. Então, a gente viu a definição de demanda lá representada com texto. Agora, a gente vai ver a demanda representada no formato de escala. A escala, percebam, é essa tabela aqui, tá? Então, a escala da demanda individual. Ainda estamos falando da demanda de um consumidor específico. Então, a escala de demanda individual, ela vai ser a quantidade máxima de um bem qualquer, no caso aqui garrafa de refrigerante, que o consumidor está disposto a comprar a cada preço, tá? Então, a escala da demanda vai ser a relação entre o preço e a quantidade. Então, o que a gente tem aqui? Supondo que o produto que a gente está analisando são garrafas de refrigerante. A gente tem o preço monetário, tá? O preço por garrafa de refrigerante, a quantidade de garrafas por mês
que o consumidor está disposto a adquirir para cada um desses níveis de preço. E, quando eu estou relacionando preço com quantidade, para cada uma dessas combinações de preço e quantidade, eu vou criar um ponto, que a gente vai ver que depois serve para representar a nossa curva de demanda, tá? Então, o que a gente tem nessa representação da escala da demanda individual? A gente tem o preço por unidade, a gente tem a quantidade que o consumidor está disposto a adquirir. Essa quantidade, para cada uma dessas quantidades, a gente tem que considerar que é a quantidade máxima que o consumidor está disposto a adquirir para cada um desses níveis de preço, tá? Então, por exemplo, ao preço de R$ 7,00 a garrafa, quantas unidades o consumidor está disposto a adquirir por mês? Nenhuma. O que a gente lê? O que a gente interpreta a partir disso? R$ 7,00 por garrafa está muito caro para esse consumidor, tá? Então, a gente tem um preço de R$ 7,00 e uma quantidade de garrafas por mês que o consumidor estaria disposto a adquirir no máximo, tá? E a gente tem o ponto A, que é uma combinação de R$ 7,00 de preço e de 0 de quantidade, tá? Ao preço de R$ 6,00 a garrafa, o consumidor passa de uma situação de 0, se fosse 7 o preço, 0 unidades por mês. Agora, com essa redução de 7 para 6, o consumidor já está disposto a adquirir, no máximo, 5 garrafas de refrigerante por mês. Aí, com isso, a gente tem nosso ponto B. Ao preço de R$ 5,00 por garrafa, o consumidor está disposto a adquirir, no máximo, 10 garrafas por mês. E, com isso, a gente tem o ponto C. Ao preço de R$ 4,00 a garrafa, o consumidor está disposto a adquirir no máximo 15 garrafas por mês. Isso nos dá o ponto D. Então, a gente tem aqui um preço que está decrescendo. A gente tem um preço que está decrescendo e a gente tem uma quantidade que está crescendo. Então, à medida que o preço cai, a quantidade demandada aumenta. Então, é uma relação inversa entre o preço do próprio bem e a quantidade que o consumidor está disposto a adquirir. Um aspecto importante que eu não reforcei. A demanda, ela sempre se refere a uma variável por mês, tá? Então, aqui, por mês, por unidade de tempo. Então, pode ser por mês, por semana, por dia. Então, é uma quantidade máxima que o consumidor está disposto a adquirir por unidade de tempo. Aqui é mês, tá? Então, com isso, a gente tem nossa escala da demanda individual. Individual porque eu estou supondo que esse aqui é um consumidor apenas com relação entre preço e quantidade, tá? Então, com isso, a gente já tem um dos principais fundamentos da demanda, que é a relação inversa entre preço e quantidade que o consumidor está disposto a adquirir. E a gente viu que para cada uma dessas combinações entre preço e quantidade, para cada uma delas a gente tem um ponto associado. E aí a gente consegue construir a nossa curva de demanda. No caso, a gente está trabalhando com um único indivíduo, por enquanto, tá? Então, é uma curva de demanda individual. Muita atenção nesse momento. A gente tem o preço representado no eixo Y e a quantidade representada no eixo X. Isso costuma gerar muita confusão, principalmente quando vocês precisam representar graficamente a demanda, tá? Por quê? Vou abrir um parênteses aqui, isso serve depois para a oferta também. Vocês lembram de álgebra linear? Vocês lembram de sistemas de equações? Se não lembram, depois volte, relembre, tá? A gente tem, no caso da oferta e da demanda, o preço determina a quantidade e a quantidade determina o preço, tá? Então, são variáveis que se determinam mutuamente. Só que, se vocês lembrarem lá da introdução do capítulo 3, eu falei que uma das principais preocupações da microeconomia é como os preços são determinados. A preocupação com a determinação dos preços faz com que a gente considere, entre aspas, bem entre aspas, que o preço é a nossa variável dependente e a quantidade é a nossa variável independente. Por que eu estou dizendo entre aspas? Porque quando a gente for falar da função demanda, a gente vai ver que a representação que a gente utiliza é diferente. O que eu estou querendo dizer? Muita atenção no sentido de que, para representar graficamente demanda e oferta e equilíbrio de mercado, a gente coloca o preço no eixo Y, tá? E a gente coloca a quantidade no eixo X. Isso é muito importante que a gente comece a se familiarizar com a estrutura de representação gráfica de demanda e de oferta.
Então, a gente tem o preço no eixo Y e a gente tem a quantidade no eixo X. E esses valores que a gente tem de preço e esses valores que a gente tem de quantidade, eles foram extraídos dessa nossa escala da demanda individual. Então, eu tinha chamado a atenção para que a gente tinha pontos específicos de combinação entre preço e quantidade. E o que a gente fez? A gente plotou essa combinação entre preço e quantidade para cada um dos preços e para cada uma das quantidades. A gente plotou isso num gráfico e atribuiu um nome para essa combinação das coordenadas. Então, a gente tem aqui, ao preço de R$ 7,00 a garrafa de refrigerante, o consumidor está disposto a consumir, a adquirir no máximo 0 unidades por mês, tá? Quando o preço cai para 6, ele está disposto a adquirir no máximo 5 unidades por mês, tá? Ao preço de R$ 5,00 a garrafa, o consumidor está disposto a adquirir 10, no máximo 10 garrafas por mês. Ao preço de R$ 4,00 a garrafa, o consumidor está disposto a adquirir no máximo 15 unidades por mês. Então, o que a gente fez? A gente representou as combinações correspondentes a preço e quantidade que a gente viu nessa escala da demanda individual. A gente representou isso como pontos, coordenadas no nosso gráfico, tá? E daí, se você ligar os pontos, você tem a curva de demanda. O que a curva de demanda expressa? Expressa essa relação inversa entre preço do próprio bem e quantidade demandada, que é o máximo que o consumidor está disposto a adquirir por mês para cada um dos níveis de preço. Então, a gente tem a nossa curva de demanda individual, que é negativamente inclinada. Por que ela é negativamente inclinada? Porque para o consumidor, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Por outro lado, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. É uma relação inversa. Então, chamei a atenção para o fato de que a gente representa o preço no eixo Y e a quantidade no eixo X. Agora, eu chamo a atenção para o fato de que a nossa curva de demanda é negativamente inclinada. Relação inversa entre preço e quantidade, tá? Então, como eu mencionei no slide, quando eu estava falando sobre escala de demanda, a curva de demanda ela envolve um conceito de máximo. É a quantidade máxima que o consumidor está disposto a adquirir a cada preço, tá? Além disso, um outro alerta que a gente tem que fazer nesse momento é que a demanda não é o mesmo que quantidade demandada. Qualquer análise econômica que a gente faz, ela pressupõe alguns cuidados conceituais que a gente tem que ter. Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que quando a gente fala de quantidade demandada, a gente está falando de um ponto na curva. Um ponto, o ponto D, tem uma quantidade demandada de 15. O ponto G tem uma quantidade demandada de 30, tá? Então, quando a gente fala de quantidade demandada, eu estou falando em qualquer ponto que esteja na minha curva de demanda. Quando eu falo de demanda, eu estou falando da curva. Então, a curva, todos os pontos ligados, essa curva de demanda é diferente de pontos específicos na curva de demanda. Demanda não é o mesmo que quantidade demandada. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a gente vai falar, em alguns momentos, de mudança na demanda. O que é uma mudança na demanda? Mudança na demanda significa que para um mesmo nível de preço, o consumidor está disposto a adquirir uma quantidade diferente daquele bem ou serviço. Então, já antecipo, mudança na demanda a gente representa como deslocamentos da curva de demanda, tá? Quando eu falo de mudança na quantidade demandada, eu estou dizendo, por exemplo, que o preço do refrigerante caiu de 6 para 5. Houve uma mudança na quantidade demandada que passou de 5, ligado ao preço 6, isso passou de 5 para 10. Então, quando eu falo de mudança na quantidade demandada, eu estou falando que eu estou saindo de um ponto para o outro. Então, se há um aumento do preço do próprio bem, e é importante reforçar isso, houve um aumento do preço do próprio bem, houve uma redução do preço do próprio bem, eu estou mudando os pontos na curva. Eu não estou mudando a minha curva de demanda, eu estou mudando as quantidades demandadas. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação à mudança na demanda e mudança na quantidade demandada, porque do ponto de vista da análise gráfica, a gente
interpreta isso de formas distintas. Mudança na demanda, deslocamento da demanda. Mudança na quantidade demandada, eu estou caminhando sobre a minha curva de demanda, passando de um ponto para o outro, tá? Mas eu vou reforçar isso de novo em outras situações. Então, como eu falei, a curva de demanda ela é negativamente inclinada porque existe uma relação inversa entre preço e quantidade, tá? O consumidor, em geral, gosta de preço baixo, tá? Quando o preço aumenta, ele tem uma disposição menor para comprar aquele produto ou serviço. Mas a gente vai ver que existem exceções para isso, tá? Então, a gente tem a Lei Geral da Demanda. O que é a Lei Geral da Demanda? A Lei Geral da Demanda define que a quantidade demandada de um bem ou serviço em qualquer período de tempo vai variar inversamente em relação ao seu preço. Isso supondo que tudo mais que possa afetar a demanda, renda, gosto, preferência, permaneça constante. Eu posso dizer isso de outra forma. Ceteris paribus, ou seja, mantidas constantes as demais variáveis, a quantidade demandada de um bem ou serviço varia inversamente ao seu preço. É uma relação inversa entre preço e quantidade. Mantidas constantes as demais variáveis. Isso é o que define a minha Lei Geral da Demanda, tá? Então, outras formas de representar isso: se o preço do bem em questão cai, a quantidade demandada aumenta. Se o preço aumenta, a quantidade demandada cai. Então, o preço cai, a quantidade demandada aumenta. O preço aumenta, a quantidade demandada cai. É uma relação inversa, ok? A gente tem que considerar que existem alguns efeitos que vão prevalecer, que vão ocorrer quando a gente está analisando o comportamento da demanda, tá? Então, a gente tem basicamente dois efeitos que podem estar sendo verificados no comportamento da demanda, que são o efeito substituição e o efeito renda. Isso é mais para que vocês saibam que isso ocorre, tá? O que é o efeito substituição? Então, quando o preço de um bem qualquer aumenta, por exemplo, pera, tá? O consumidor vai tentar substituir esse bem por um produto similar. De novo, vai da preferência do consumidor, do que ele considera similar e do que ele considera que pode substituir, tá? Então, se aumentou o preço da pera, o consumidor vai tentar substituir por maçã, tá? Agora, se o preço de um bem diminui enquanto o dos outros bens permanece o mesmo, o consumidor pode aumentar o consumo desse bem, supondo que ele vai deixar de consumir aqueles que de outra forma ele compraria, tá? Então, por exemplo, se o preço da pera diminui, reduzir o preço da pera, tá? O consumidor aumenta o consumo, por quê? Porque a diminuição no consumo de maçã, que em termos relativos está mais cara, permite que ele compre mais pera. Isso, assim, são elementos um pouco mais de microeconomia avançada, mas é importante que a gente saiba que existem efeitos que afetam a demanda, tá? Então, o pressuposto é que o consumidor pode trabalhar com a perspectiva de substituição de um produto por outro e que esse efeito de substituição, ele se dá em função da variação de preços dos bens que estão envolvidos. Então, se o preço da pera diminui, o consumidor pode aumentar o consumo de pera, tá? Porque a gente considera que se ele fosse comprar maçã, a maçã que não mudou de preço está relativamente mais cara, relativamente, tá? O outro efeito que a gente considera é o efeito renda, tá? Se o preço de um bem se reduzir, isso significa que a renda real do consumidor aumenta. Como assim a renda real do consumidor aumenta? Ele não teve aumento do salário? Significa que, a partir do momento que o preço de um item que o consumidor consome com regularidade cai, então ficou mais barato, significa que ele tem mais renda disponível para gastar com outros produtos, tá? Então, utilizando o exemplo anterior, o preço da maçã diminuiu, o consumidor gasta menos com cada unidade. É como se sua renda aumentasse num valor correspondente à queda de preço da maçã, tá? Então, em síntese, o que o efeito substituição considera? Considera que um consumidor pode trocar um bem pelo outro, tá? Por quê? Porque quando você tem dois bens comparados entre si, variações de preços entre eles podem fazer com que um produto pareça agora para o consumidor mais caro do que era anteriormente. Vocês lembram que lá na primeira aula, lá na aula introdutória, eu mencionei que na economia não importam os preços absolutos, importam os preços relativos. Então, quando o consumidor vai no supermercado para escolher se ele vai comprar pera ou vai comprar maçã,
ele tem noção do patamar de preço de cada um desses produtos. Então, ele vai considerar que a pera pode estar relativamente mais cara que a maçã, ou a maçã pode estar relativamente mais cara do que a pera. E ele vai fazer uma substituição considerando esse preço relativo dos dois bens, tá? Porque às vezes, assim, houve uma pequena diferença de preço, mas um está relativamente mais caro ou relativamente mais barato do que o outro, tá? Então, o preço relativo é um em relação ao outro, que pode fazer com que o consumidor opte por substituir esse bem. Isso seria o efeito substituição. O efeito renda é o efeito decorrente do aumento ou da redução do preço de um produto que o consumidor está habituado a comprar. Então, se você pensa em termos da redução do preço de um bem, é como se o consumidor tivesse um aumento de renda, tá? Não que a renda dele tenha aumentado em termos de salário. O salário dele não aumentou, não cai mais dinheiro na conta bancária dele, mas agora ele tem mais dinheiro disponível para gastar com outros produtos ou outros serviços, tá? Existem exceções à lei da demanda. Toda lei, né, tem exceção. Quais são as exceções à lei da demanda? O que a lei da demanda nos dá em essência? A lei da demanda nos dá uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Existem dois tipos de bem que, entre aspas, violam essa lei de demanda. O primeiro são os bens de Giffen. Giffen foi o economista que constatou esse fenômeno, tá? Isso acontece, os bens de Giffen são identificados principalmente quando você tem bens de baixo valor. Então, o item não é caro, o produto não é caro, só que eles têm um peso enorme no orçamento das famílias de baixa renda. Por quê? Porque são famílias de baixa renda, tá? Então, apesar de ser um produto barato, pesam bastante no orçamento de quem não ganha muito dinheiro, tá? Então, o aumento do preço vai aumentar a sua demanda. Mas como assim? Vamos supor, por hipótese, que a gente esteja falando assim, de feijão, produto feijão, para famílias de baixa renda. Então, você pensa assim, não, agora o feijão tá caro, tá? Mas vamos fazer, por hipótese, vamos fazer de conta que o preço do feijão tá R$2 o quilo. Não tá bem mais caro. Mas vamos fazer de conta que tá R$2 o quilo. Você fala, tá barato. Tá barato para quem tem uma renda relativamente elevada. Mas para pessoas que têm uma restrição de renda muito elevada, significa pessoas de muito baixa renda, esses R$2 são caros, tá? Então, vamos considerar que a alimentação de uma família de baixa renda, ela se dá, em essência, consumindo bastante feijão. Feijão, arroz, e em essência é isso, nem carne teria possibilidade. Então, para uma família que tem alimentação baseada em feijão com arroz, se o preço do feijão ficar mais caro, e se o feijão é um item essencial para essa família, é a base da alimentação, ainda que seja um item relativamente barato, a partir do momento que o feijão ficou mais caro, o feijão passou para R$5, passou para R$8, essa família vai consumir ainda mais feijão. Ué, mas qual a lógica? A lógica é que é o principal item da alimentação dessa família, tá? Então, essa família que antes, ainda que tivesse uma restrição orçamentária significativa, ela poderia comprar de vez em quando comprava um frango, de vez em quando comprava uma carne, bem de vez em quando. Agora essa família vai deixar de comprar esses outros bens, porque ainda que o feijão tenha ficado mais caro, os outros bens que estariam disponíveis para que essa família comprasse, eles ainda são mais caros. Então, proteína animal, carne ainda é mais caro, tá? Então, nessa perspectiva, a família vai substituir os outros itens da alimentação que ela poderia comprar antes do aumento do feijão, ela vai substituir por feijão. Antes eu podia comprar feijão, arroz e frango de vez em quando. Agora não entra frango nunca mais e agora eu só vou comprar mais feijão para substituir o frango, tá? Então, a ideia da substituição é que é um item que pesa muito no orçamento da família, é um item essencial para essa família, essencial no sentido de que ele vai substituir outros bens que antes poderiam ser consumidos por essa família, tá? Então, o consumidor vai passar a comprar mais desse bem para substituir os outros. Por quê? Porque o feijão ainda é mais barato que o frango, porque o feijão ainda é mais barato que a carne, tá? Então, por isso que o consumidor vai comprar mais desse produto, mesmo tendo ele ficado mais caro, tá? Então, é importante que a gente leve em consideração que tem um efeito renda aqui, tá? A gente falou do efeito renda. O que é o efeito renda? É um item que pesa muito no orçamento da família. Se ele ficou mais caro, ele tira a renda disponível dessa família para ela comprar outros itens que ela comprava anteriormente. Um pouco de frango, um pouco de carne, tá?
Então, pode parecer contraditório. Nossa, ficou mais caro, a família vai comprar mais? Ficou mais caro, mas comparativamente aos outros produtos que a família poderia comprar, carne, frango, ainda é mais barato. Então, ela vai comprar mais feijão e menos frango e menos carne, tá? Então, essa seria uma exceção. Percebam que, assim, ficar mais caro e comprar mais viola uma lei básica da demanda, que é uma relação inversa entre preço e quantidade. Então, esse é um tipo de exceção. O outro tipo de exceção à lei da demanda são os bens de Veblen, tá? Também foi o economista responsável por constatar essa relação. E existem bens que as pessoas compram porque eles são caros, tá? São caros. São bens e serviços que as pessoas consomem para ostentar. Eu sempre falo do período do funk ostentação. Vocês devem ter acompanhado isso, tá? Existem produtos, existem marcas, existem serviços que as pessoas compram porque são caros, tá? Então a ideia é que você vai comprar para mostrar que você tem dinheiro, para mostrar seu status, para mostrar, tá? Inclusive, vários alunos me mostraram vídeos específicos de pessoas mostrando a roupa. Depois eu até passo para vocês o link. Vários vídeos de pessoa mostrando que uma calça que custa 2K, uma blusa que custa 3K e vídeos nesse sentido. Qual que é a ideia? As pessoas compram aqueles produtos para mostrar que elas têm dinheiro e para ostentar. Então, se você compra porque é caro, você não quer desconto. Você quer mostrar que você pagou caro por aquele produto, por aquele serviço, para mostrar que você tem dinheiro. Então, são bens de consumo ostentatório, são artigos de luxo. Tá? Você está comprando para mostrar que você pode, você não quer desconto, pelo contrário, tá? Então, essas seriam as exceções à lei da demanda, porque a gente viu que a lei da demanda pressupõe uma relação inversa entre preço e quantidade, que não é o que acontece no caso dos bens de Giffen e dos bens de Veblen, tá? Agora eu vou começar a gravar outro vídeo para dar continuidade a esse capítulo.